Olá, eu sou Fátima das Neves, nutricionista especialista em fertilidade feminina, e eu criei essa série de vídeos para si sobre fertilidade e como engravidar naturalmente com SOP, porque embora eu tenha disponibilizado um super protocolo na comunidade, que eu tenho abordado muitas informações que realmente são informações super poderosas para lhe ajudar a reverter a causa raiz da sua SOP, fazer com que você ovule naturalmente, melhorar a qualidade dos seus óvulos. Todas essas coisas são realmente cruciais para a fertilidade. Há uma parte muito importante que eu queria ter a certeza que você não perderia na sua jornada de fertilidade, que é como rastrear os seus ciclos e cronometrar o sexo para a concepção. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, mas por enquanto eu quero dizer algo que observei assim com várias clientes e que muitas vezes essa falta de conhecimento de quando você está a ovular é que pode estar a lhe impedir de engravidar naturalmente. Depois de termos olhado para todas as outras coisas, como o que está a impactar os seus hormônios e tudo mais que nós abordamos realmente no nosso protocolo, é hora de nós darmos assim um mergulho profundo no que é chamado de conscientização da fertilidade. Eu sou tão apaixonada pelas informações que rastrear e mapear nossos ciclos pode nos dar sobre nossa saúde geral, sobre nossos hormônios, sobre se estamos ou não a ovular e se a ovulação realmente é uma ovulação de qualidade, porque essas informações realmente vão nos ajudar a cronometrar o sexo para que você possa realmente engravidar o mais rápido possível e de forma natural, mesmo se você estiver a ter ciclos loucos, instáveis e não tiver nenhuma ideia de quando você ovula. Então, se você tem SOP ou períodos irregulares e deseja engravidar naturalmente, eu vou compartilhar consigo nos próximos módulos as ferramentas e conselhos que vão lhe ajudar a alcançar os seus objetivos o mais rápido possível. Então, primeiro eu quero que você saiba de uma coisa. Apesar do que lhe disseram, a SOP não é um diagnóstico de infertilidade. Na verdade, é uma condição chamada de subfertilidade. Isso significa que a fertilidade sim está mais reduzida ou diminuída, mas não é infertilidade. Isso significa que você pode levar um pouco mais de tempo para engravidar em relação a uma pessoa que não tem SOP ou não tem nenhuma outra condição que esteja lá a impedir que ela engravide naturalmente. Mas é absolutamente possível engravidar com SOP. E de fato, quando nós olhamos para as pesquisas, mulheres com SOP têm em média o mesmo número de filhos que as mulheres sem SOP. Pode levar sim um pouco mais de tempo, mas ainda é possível ter o tamanho de família que você deseja. E o melhor de tudo é que você pode engravidar de forma natural. Isso significa que você pode ter uma gravidez sem precisar de nenhum tipo de intervenção de fertilidade ou remédios para engravidar. Então, essa é uma notícia muito promissora. Então, eu gosto de pensar em engravidar com SOP como 3 passos. O primeiro passo é descobrir qual é a causa raiz da sua SOP e como isso está a impactar seus hormônios, sua ovulação, a duração do seu ciclo, a qualidade dos seus óvulos, todos esses ingredientes férteis que precisamos para ter uma gravidez natural, para engravidar naturalmente. O segundo passo é reverter isso como deve ser e deixar o seu corpo fértil e a ovular naturalmente. E o terceiro passo é aprender a rastrear os seus ciclos, o intervalo de tempo para a concepção. Mesmo se você tiver intervalos super longos entre os seus períodos, se você tem SOP e não se esforçar para seguir o passo 1 e o passo 2, então o conselho que eu vou partilhar consigo nesses próximos vídeos não será tão impactante. Então, eu lhe encorajo a seguir o meu protocolo junto com essa série de vídeos, porque tudo que eu vou te ensinar por meio desse mini curso é complementar aos protocolos. Então, até que você ovule novamente, até melhorarmos a qualidade do seu óvulo, até melhorarmos a duração do seu ciclo, simplesmente monitorar o seu ciclo não será suficiente para engravidar. Então, eu só quero ter a certeza que você está a seguir o passo 1 e o passo 2. E isso nos leva ao passo 3. Ao longo do tempo a trabalhar com clientes, eu vi repetidamente essa habilidade simples de ser capaz de identificar quando você ovula, que é frequentemente um elo perdido, que está realmente a te impedir de engravidar naturalmente.
Mulheres com SOP raramente ovulam no momento previsto. Isso ocorre por causa dos seus hormônios, que meio que deixam os ciclos um pouco instáveis. Isso não significa que é impossível engravidar, apenas significa que precisamos prestar um pouco mais de atenção a sinais como muco cervical e outras maneiras pelas quais o corpo nos mostra que está a preparar uma ovulação. E nos próximos 4 vídeos, eu irei compartilhar consigo como monitorar o seu ciclo, mesmo que seja super instável, irregular e quase ausente. Como confirmar que você está a ovular e finalmente vamos aprender a cronometrar a relação sexual para a gravidez. Então vamos começar com os princípios básicos do ciclo menstrual. E uma vez que nós começamos a aprender o que é um ciclo normal, nós vamos conseguir saber o que não é normal e vamos aprender a ajustar. Então, o que você está a ver aqui é um gráfico dos diferentes hormônios que acontecem ao longo de um ciclo típico de 28 dias. Então, se o seu ciclo não chega nem perto de 28 dias, não se preocupe. Vou explicar como isso pode ser diferente, é um ciclo mais longo. Então, vamos entender os hormônios. Seu ciclo tem 2 fases, chamadas de fase folicular e a fase lútea. E nesse padrão típico de 28 dias, essas 2 fases duram mais ou menos 2 semanas cada. E no meio você verá a ovulação a ocorrer. A fase folicular começa quando você menstrua. O primeiro dia em que você começa a sangrar durante a menstruação é o seu primeiro dia do ciclo menstrual. E nesses primeiros dias da sua fase folicular, você verá um aumento em um hormônio chamado hormônio folículo estimulante ou FSH. Isso começa a acontecer quando alguns dos seus folículos, que têm lá os seus pequenos óvulos, começam a crescer e se desenvolver para a corrida final para a ovulação. E conforme os folículos começam lá a crescer, eles começam a liberar um hormônio, que tenho a certeza que você já ouviu falar, que é chamado estrogênio. E esse hormônio vai aumentando e aumentando, e esses óvulos ficam cada vez maiores. O outro hormônio, chamado hormônio luteinizante, ou LH, é o que desencadeia a ovulação. Então, uma vez que o estrogênio fica autossuficiente, o seu cérebro envia uma mensagem para que o LH seja secretado. Isso faz com que qualquer óvulo que o corpo tenha considerado mais forte ou de melhor qualidade saia do folículo, e isso é a ovulação. Então, depois que a ovulação acontece, nós mudamos para a fase lútea. Saímos da fase folicular para a fase lútea. Lembrando que no meio tem a ovulação, que já ocorreu e nos levou à fase lútea. É aqui que você verá que há uma queda acentuada do estrogênio. Os níveis de estrogênio caem porque os óvulos não estão mais a crescer e o pequeno saco onde estava o óvulo começa a secretar um outro hormônio, do qual tenho a certeza que você já ouviu falar, que é o hormônio chamado progesterona. E na segunda metade do seu ciclo, a progesterona aumenta e se torna o hormônio dominante naquela fase lútea. Então, depois dessa segunda fase, depois de 2 semanas, se o óvulo não for fertilizado, o revestimento do seu útero é eliminado na forma de menstruação. E isso é acompanhado por uma queda acentuada nos seus níveis hormonais. Você pode ver que tudo volta ao normal e quando você começa a sangrar, isso se torna o primeiro dia do seu novo ciclo e esse processo começa novamente. Então, olhando para isso, você pode ver que é um equilíbrio realmente lindo e delicado de hormônios ao longo das diferentes fases do ciclo e eles realmente trabalham em conjunto uns com os outros para orquestrar esse processo de ovulação e em seguida a menstruação. E porque você tem SOP, há uma boa chance de que você possa ter ciclos longos, intervalos muito longos entre os períodos. Ou você pode ter ciclos irregulares. Isso simplesmente não segue muito um padrão, varia de mulher para mulher, e mesmo a mesma mulher pode ter ciclos completamente bagunçados na SOP. Então, se esse for o seu caso, se você tiver ciclos mais longos, o que vai acontecer é que a sua fase folicular
será mais longa. A primeira fase, aquela fase que começa com o sangramento e termina na ovulação, fase folicular, vai ser muito, muito, muito longa. Não serão só 2 semanas, não serão só 14 dias. Podem ser 20 dias, podem ser 30 dias, 35 dias, enfim, é muito longa. Então, a primeira metade do seu ciclo é muito, muito longa, mas a sua fase lútea sempre será em torno de 2 semanas. Não interessa se o seu ciclo é de 40 dias, de 50 dias, a sua fase lútea sempre será de 2 semanas. Então, a fase lútea não muda, mesmo se você tiver 55 dias, 150 dias, não interessa. Você ainda vai ter uma fase lútea de 2 semanas, porque basicamente o que acontece é que uma vez que o seu corpo ovulou, liberou lá o óvulo, ele não foi fertilizado dentro de 11 a 16 dias, por exemplo, ele tem que descamar o seu revestimento e tudo isso começa de novo, todo o ciclo começa novamente. É muito importante entender que se você está a ter ciclos super longos, sua menstruação sempre virá por volta de 2 semanas após a ovulação. Não importa se ele é curto, se ele é longo, mas mais ou menos nesse intervalo de tempo, a sua menstruação virá. Então, se olharmos para essa imagem típica dos livros que nós aprendemos na escola, de um ciclo menstrual certinho, bonitinho, de 28 dias, com a ovulação a ocorrer no dia 14, isso não é a realidade de muitas mulheres e está tudo bem na maioria das vezes, mas infelizmente, se você estiver a seguir esse conselho tradicional de um ciclo de 28 dias certinho, onde a ovulação ocorre no dia 14 também certinho, você pode estar a perder a sua janela fértil. Imagina que você só esteja a ovular no dia 35, mas você está presa em ter relações no dia 14. Isso pode estar a lhe fazer demorar em engravidar, só pelo simples fato de você não saber quando é que a sua ovulação está a ocorrer, porque o seu ciclo ou é irregular ou são ciclos muito, muito longos. Então, nos próximos vídeos, eu compartilharei consigo exatamente como descobrir quando você ovula, não importa quão longos ou irregulares sejam os seus ciclos, para que possamos começar a cronometrar o sexo para a concepção. Então, esse foi o fim do nosso primeiro módulo de boas-vindas. No próximo módulo, lhe apresentarei seus primeiros passos no rastreamento dos seus ciclos e explicarei como você pode usar as ferramentas simples e acessíveis como temperatura corporal basal e monitoramento do fluido cervical, mucocervical, para identificar a sua ovulação, e vamos aprender quais sinais o seu ciclo está a enviar para corrigirmos qualquer problema. E também abordaremos os principais sinais que o seu corpo mostra antes e durante a ovulação. Ao final deste mini curso, você terá uma compreensão clara do seu ciclo único, específico seu e não de conselhos gerais que tem por aí, e você terá confiança suficiente para cronometrar a sua relação sexual e maximizar as suas chances de conceber naturalmente, não importa quão imprevisíveis sejam os seus ciclos a partir de agora. Ok? Muito obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.